Talks. Oferecimento. Bom Retiro Agronegócio, a força do agro que move o Brasil. Buona Gente, o supermercado mais completo da região. Única Saúde e Assistência Médica, planos de saúde para sua família e empresa. Imobiliária Olandini, locação, venda e administração de imóveis. Buffet Gran Festas, o sucesso do seu evento em boas mãos. Ela acredita que educar é transformar vidas. Há mais de 20 anos, dedica-se a tornar o mundo melhor por meio da educação. Proprietária do Colégio Anglo Arthur Nogueira, ela transformou a instituição em referência no estado, com uma trajetória de crescimento impressionante, ao construir um dos maiores prédios educacionais da região. Casada e mãe de 2 filhas, é formada em pedagogia com pós-graduação em psicopedagogia e educação infantil. Há décadas ela tem inspirado alunos e professores com sua visão empreendedora e sua fé inabalável. Com vocês no On Talks, Vivian Dutra. Obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui nessa noite, podendo compartilhar um pouquinho da minha história e da história de toda a minha família. Como professora, quero começar contando a história de uma menina de 9 anos, pequena, fraca, doente, tinha bronquite, não podia ganhar brinquedos de pelúcia, com pelo, não podia dormir com cobertor de pelos porque tinha alergia. Então, um dia ela foi dormir na casa de sua tia, e sua tia, muito corajosa, uma mulher de fé, contou uma história da Bíblia para ela e perguntou: você acredita que Jesus pode te curar? Essa menininha fraca, franzina, na hora disse: eu acredito. Ela falou: então hoje você vai dormir aqui em casa e você vai colocar o cobertor de pelo até o seu pescoço, até o seu nariz. A mãe dela ficou louca, falou: não vai fazer isso com a minha filha. A tia garantiu: se ela passar mal, eu mesma a levarei ao hospital. Então, ela dormiu a noite toda, acordou cedo, disposta, animada, super bem. Foi para a casa dela, subiu num banquinho, pegou todos os remédios e jogou tudo no lixo. Falou para a mãe dela assim: mãe, Jesus me curou, eu não preciso de remédio. A mãe ficou impressionada, mas a menina tinha tido uma experiência única. E sabe por que eu estou contando essa história? Porque essa menina era eu aos 9 anos, que tinha essa doença, e alguém gerou essa fé no meu coração. E por que eu estou falando dessa história? Porque essa fé gerada no meu coração, ela anda comigo, ela foi esticada nos meus negócios, no meu casamento, na minha vida pessoal, e ela faz toda a diferença. E por isso que é tão importante a gente impulsionar as pessoas para que elas tenham fé. Bom, meu nome é Vivian Dutra, sou diretora pedagógica do Colégio Anglo de Arthur Nogueira, professora, diretora pedagógica, tenho 2 filhas, um marido lindo, abençoado, que eu amo demais, e vou compartilhar com vocês que aos 12 anos, o meu pai, um empreendedor também, me ensinou a acreditar em mim mesma. Então, ele me deu um estojo de joias e falou para mim: Vivian, você pode vender, começa a vender. E eu comecei com aquele estojo de joias, vendendo de casa em casa, de bicicleta, às vezes a pé, na rua. Aquele estojo vira 18 estojos, com 18 anos, comprei meu primeiro carro, comprei uma moto, ajudei minha família, estudei, porque eu não queria estudar, porque eu queria ser vendedora, mas eu obedeci meus pais, honrei meus pais, estudei, fiz magistério, depois fiz pedagogia. E
eu conheci, né, o meu marido, o amor da minha vida, e quando a gente foi se casar em 2003, ele falou para mim: Vivian, vamos montar uma escola? Né, Deus tinha colocado no coração dele um sonho de construir uma escola. Ele via que eu trabalhava na prefeitura, nas EMEIs, nas creches, eu era coordenadora das EMEIs e das creches, cuidava de 82 escolas. E ele me impulsionou. E eu, na época, fiquei com medo, falei, não, doutora, vamos esperar um pouco. Primeira lição do empreendedor, não fique esperando, tome atitude. E foi isso que ele me ensinou, vamos fazer. Nós começamos, inauguramos a escola em 2003, nós tínhamos um aluno, com 100% de fé. Um aluno em janeiro, as aulas começavam dia 1º de fevereiro. E as pessoas falavam, e agora? E a gente não perdeu a fé. Terminamos o ano com 45 alunos. E abrimos a casa ao lado, reformamos, porque aquele espaço ficou pequeno. E o Dutra falou, vamos abrir um outro segmento. Novamente, ele investiu, alugamos uma outra casa, num outro lugar, fizemos uma filial, abrimos o segmento do fundamental. E fomos trabalhando, investindo, acreditando, fazendo o nosso melhor. O Dutra investindo, injetando dinheiro, eu injetando meu tempo, meu esforço, meu empenho. E a gente começou a ter problemas. Todo empreendedor tem problemas. E é nessa hora que a gente precisa se lembrar que a gente é filho de Deus e que a gente deve ser solucionador de problemas quando a gente quer ser empreendedor. Então, meu marido começou a andar pela cidade e um dia ele falou, Vivian, achei um lugar enorme para a gente fazer a escola, porque as crianças pequenas iam para uma casa e às vezes o pai tinha filhos pequenos e ele ficava bravo, porque ele levava um filho num lugar e um filho no outro. Então, eles reclamavam. Também a gente não tinha uma quadra poliesportiva, então os pais reclamavam da educação física, a gente tinha que emprestar o clube, enfim, a gente tinha que dar um monte de jeito. E aí, um dia meu marido falou, achei um lugar. Ali na 7 de setembro, era uma antiga boate, preta, feia. Eu falei, tem certeza, amor? Você tem certeza? Ele falou, aquele lugar horroroso. Não, nós vamos fazer, nós vamos construir. E, novamente, o Dutra vendeu o carro, e fizemos empréstimos. Saiu do emprego dele, injetou a rescisão ali, investimos dinheiro ali, investimos tempo. E, na época, eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, nós vamos pegar o aluguel X e vamos fazer 5 vezes mais, né? Vamos gastar 5 vezes mais. Mas, para ser empreendedor no Brasil, tem que ter coragem, tem que ter atitude. Pode ficar esperando as coisas acontecer. Quando eu ganhar, Não, você precisa agir. Então, nós, com essa força, com essa coragem, então, fomos para 7 de setembro, inauguramos. Na época, eu fui para Campinas e fui sequestrada. Participei de um sequestro relâmpago em frente ao Parque Dom Pedro, ali no shopping. E não aconteceu nada comigo, mas eu tive um aborto e eu perdi um bebê que a gente queria muito. Então, naquela época, para mim, foi uma época muito difícil, mas também foi uma época que eu engravidei. Logo após, né, eu engravidei. E nós tivemos nosso primeiro milagre. A nossa filha, estava tudo normal no parto dela, mas ela tinha 8 voltas de cordão e a gente não sabia. Tínhamos feito aqueles exames que toda mãe e pai de primeira viagem faz. E no parto, meu marido estava comigo, me acompanhando, a Giovana não nascia, até que o médico resolveu usar uma outra tática, puxou pelo cordão e ela nem chorou. E naquele momento, né, depois ela chorou, mas naquele momento eu tive a certeza que existem momentos que a gente precisa se lembrar que Deus existe e que Ele age a nosso favor. Onde a nossa mão não alcança, a de Deus vai até onde a gente precisa. Então, esse foi o nosso milagre, primeira filhinha nossa. Com tudo isso, é possível você ser uma pessoa versátil, você cuidar da maternidade, cuidar da família e cuidar do seu empreendimento. Deus nos deu essa capacidade de conseguirmos fazer as coisas. Depois, eu estava muito animada naquela época, fiquei grávida de novo, tive a Júlia, nossas 2 heranças, nossos presentes do Senhor para a nossa vida, que estudam no ângulo hoje, né, que estão lá no ensino médio, estudando muito. Então, nós começamos, aí
a injetar mais garra, mais energia dentro do nosso negócio. Chegamos a 300 alunos. O Dutra falou para mim, a gente precisa de um método mais forte, um ensino mais aplicado. E aí a gente foi buscar, o Dutra conhecia o ângulo, e a gente trouxe o ângulo para Arthur Nogueira. Mudamos a marca. Às vezes a gente fica com medo de mudança. A gente fala, agora eu vou mudar. Nossa mente não quer mudar, mas o empreendedor precisa mudar. E às vezes a gente acha assim, uma pessoa de fé é uma pessoa que ora o dia inteiro. Não. Uma pessoa de fé é uma pessoa que busca resultado, que busca fazer o melhor, que busca excelência, que sabe que o DNA de Deus é um DNA de excelência, e que a gente tem esse DNA, que sabe que precisa lidar com as pessoas, que precisa ter uma escuta ativa, que precisa, às vezes, criar novas possibilidades para poder vencer os desafios e os gigantes do dia a dia. Todo mundo vai ter um gigante no dia, a gente precisa aprender a vencer. E aí, a gente, então, na escola, a minha meta era chegar em 500 alunos na época. Um dia o diretor do ângulo, a diretora do ângulo, chegou na escola e falou assim, Vivian, eu acho muito bonito o trabalho que você e seu marido fazem aqui, mas eu vejo que vocês estão construindo no prédio dos outros, vocês estão plantando na terra dos outros, você precisa começar a sair daqui, arrumar um lugar. E a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha condições, não tinha recursos, mas a gente tinha uma coisa, a gente tinha sonhos, né? A gente tem um cérebro e a gente precisa sonhar. E eu comecei a sonhar, falei, Dutra, a gente precisava ter um prédio próprio, a gente precisava ter um terreno, a gente não tinha nem terreno, né? Então, a gente começou a acreditar nesse sonho, né? Acreditar que era possível. E comecei a orar, falei, Deus, ajuda a gente a conseguir, né, parar de pagar esse aluguel. E tá legal aqui, mas é verdade, pode ser que um dia o dono chegue e fale, eu quero esse terreno, eu quero esse espaço aqui de volta, e a gente perder tudo o que a gente construiu. E a gente começou a sonhar. Aí eu, muito impulsiva, fui até o corretor, comprei um terreno lá, falei, vou comprar esse terreno aqui, na quadra D. Fui, comprei o terreno, sem falar com o marido, fui resolvendo. E quando eu voltei a falar com o corretor, né, com o dono da imobiliária, ele falou, Vivian, o terreno da direita e da esquerda eu já vendi. Eu falei, sério? Ele falou, já vendi. Eu falei, então não tem jeito de você fazer escola aqui, porque os dois lados, como você vai crescer? Com um terreno você não faz. E quando eu saí daquele lugar, Deus falou para mim, uma casa dividida não prosperará. A gente precisa aprender a trabalhar em parceria. A gente precisa aprender a conversar. Então, voltei, pedi perdão para o meu marido, falei, desculpa, eu fui muito impulsiva, fui muito acelerada, mas vamos juntos, então, comprar. E aí nós começamos a comprar, voltamos lá, a gente falou, não pode trocar esse terreno? Ele falou, não dá para trocar, não. Perdeu, o terreno ficou lá. E ele falou, mas eu guardo a quadra F para você. E aí a gente começou, a quadra F tinha 18 terrenos. E a gente começou a comprar devagarinho, de 2 em 2, de 3 em 3, com aquilo que cabia. A gente foi economizando aqui, ali, e a gente foi comprando. Quando a gente chegou em 16, a gente já estava com 16 terrenos, eu ia patinar com as minhas filhas lá na frente, na rua, e eu ficava falando, Deus, faz alguma coisa. Deus. Aí Deus me respondeu, faça você. Faça você. Por que você está pedindo algo para mim se eu já te dei a capacidade para fazer? Então, eu cheguei para o meu marido e falei, amor, é o seguinte, vamos cercar o terreno, vamos. Ele falou, a gente não tem dinheiro. Eu fui falar com meu tio falou, você tem um cara do lado que é administrador, que entende, que faz acontecer, e você tem aí energia, vamos começar a fazer. Eu falei, tio, mas eu não tenho. Ele falou, você tem 100 mil? Não. Você tem 50 mil? Não. Ele falou, você tem uns 15 mil? Eu falei, acho que uns 15 mil eu tenho. Ele falou, então compra uma lona grande e começa. E foi assim, com essa coragem, com essa energia, que a gente, então, cercou, né, o terreno, colocamos telhas em volta do terreno, chamamos o pastor, oramos, consagramos aquele lugar para Deus. E depois que a gente fez isso, em um mês, a gente conseguiu o nosso primeiro BNDES. O primeiro BNDES, 1 milhão e pouco liberado para a gente começar a nossa construção. E aí, então, a gente começou com aquela garra, com a bênção de Deus, porque é a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores, e começamos. E meu marido, então, ficou na construção e eu fiquei trabalhando na escola. Fiquei ali
cuidando dos funcionários, do marketing, fazendo propaganda com a Alexa, já sou até, né, e tantas outras coisas. Ficamos ali trabalhando, e enquanto isso, Deus foi abençoando a gente. Um dia eu estava na igreja, e tinha um pastor de fora, ele falou assim, tem um empresário aqui, que Deus vai conhecer, Deus vai fazer ele ficar reconhecido na região, pela excelência do trabalho que ele presta para as pessoas, né? Trabalho educacional. Quem acredita, levanta a mão. Só eu levantei a mão. Eu peguei toda a bênção para mim. Naquele ano, em outubro, Paulinho está aqui de prova, nossa aluna ficou em primeiro lugar no IPTV na escola, em primeiro lugar de 90 mil redações da região. E não foi um ano, gente. Deus é generoso. Deus não é igual a gente. Deus está sempre nos abençoando abundantemente. Foram 10 anos consecutivos ganhando o prêmio do IPTV na escola de redação. Nosso primeiro aluno passou numa federal em medicina, Guilherme Galdino. Aquele primeiro aluno, aquele um que as pessoas falavam, isso não vai virar nada. Ele virou médico, né? Está terminando agora. E tantas outras pessoas, e tantas coisas que Deus foi abençoando e colocando a mão. Porque onde Deus coloca a mão, Ele faz você avançar. Quando você deixa Deus entrar no seu negócio, entrar na sua vida, as coisas começam a melhorar e evoluir, e você começa a aprender e crescer. Então, meu marido trabalhou muito, gente. Ele ficou 5 anos construindo, junto com os construtores, né? Ele fez a planta junto com a arquiteta. E sabe como foi feita essa planta? Ele sentou comigo e falou assim, o que as pessoas reclamam da escola? Reclamam do banheiro. Aquilo que era reclamação, ele transformou em solução. Se você entrar na escola, você vê um pátio gigante, você vê banheiro separado de educação infantil, você vê parque com piso de borracha, se a criança cair, ela não machuca. Você vê um refeitório onde tem um lugar que você pode fazer uma pizza para os pais. Você vê um anfiteatro, coisas que a gente não imaginava. E às vezes a gente se esquece de sonhar e a gente acha que não é possível. Mas tudo é possível ao que crê. Basta a gente acreditar e fazer a nossa parte. Não ficar falando assim, Deus me ajuda. Não, mas a gente colocar as mãos, né? Porque Deus abençoa as mãos, o trabalho das nossas mãos. Deus abençoa as mãos de quem é diligente, de quem não faz as coisas de qualquer jeito, de quem não é desperdiçador. E o Dutra, então, trabalhando firme, né, na obra, construindo ali junto com os pedreiros, passando a parte mais difícil, e eu ali na escola, o que acontece? A pandemia chega. Quando a pandemia chegou, nossa, eu e o Dutra escutava, agora eles vão quebrar, agora vão virar de ponta cabeça. Tem uma coisa que a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus, não as multidões. As multidões sempre vão gritar, vão criticar. A gente precisa aprender a ter uma visão clara de onde a gente quer chegar. Eu e o Dutra fizemos uma planta enorme da escola e colamos na sala da diretoria. Todo mundo que chegava lá via. E toda vez que eu chegava lá, na minha sala, eu profetizava, nós vamos construir isso daí, nós vamos terminar. Um dia, na minha oração matinal, falei, Deus, o que vai ser de nós agora? Agora, olha, o prédio não anda, chega uma fase que é complicado, não chegamos no segundo piso ainda, 5.500 metros de construção, só fora a quadra. Aí, Deus falou para mim, trabalha, minha filha. Preocupação mata a fé. Você tem a maior plataforma digital do país. Faça o seu melhor com o Plural, com a plataforma do Ângulo, e dê as aulas que você tem que dar. E libera as crianças pequenas. Não precisa cobrar das crianças pequenas. Eu falei, Deus, não vou cobrar, como isso? Libera. Fala para elas que elas não precisam. Tranca a matrícula delas. Criança até menos de 4 anos, você vai... E não manda ninguém embora. Você vai ficar com todos os seus funcionários. Eu falei, Deus... E foi isso que nós fizemos. Nós não mandamos nenhum funcionário embora, mais de 60 funcionários. Nós dispensamos o dinheiro dos pequenos e começou a vir uma avalanche de alunos de ensino médio, de fundamental, porque queriam uma educação de qualidade como a nossa, da região, de Engenheiro, de Cosmópolis, de Artur Nogueira, de Olambra. E a gente cresceu 30% na pandemia e continuamos. Um dia eu estava num comércio, uma moça chegou para mim e falou, nem bom dia, ela falou. E aí, quando vocês vão parar a obra? Eu olhei bem firme para ela, eu falei, nós vamos terminar quando acabar. Quando acabar, nós vamos terminar. Nós vamos terminar a obra. Mas como vocês vão fazer? Deus proverá.
E continuamos firme, lógico que, gente, ninguém faz nada sozinho. Meu marido manteve ali firme, né, com toda a inteligência, com toda a energia, com toda a garra, acreditando também. Pessoas de fé têm que andar com gente de fé, para um animar o outro, para um acelerar o outro. Mas eu vi que ele já estava cansado. E aí, era outubro de 2022. Eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer como Abraão. Eu vou fazer um culto de ação de graças aqui. O Dutra falou, mas não acabou. Eu falei, não, mas não acabou. Nós vamos fazer um culto de ação de graças. Quantos por cento nós estamos com a obra? Ele falou, nós estamos com 80%. Eu falei, então nós vamos agradecer os 80%. E aí, eu me lembro muito bem, nossas meninas, o Dutra, eu, fomos colocando as cadeiras, arrumamos uns salgadinhos, chamamos todos os professores, era dia do professor, e nós, então, chamamos o pastor, chamamos o diretor do ângulo, do sistema ângulo de ensino, e fizemos um culto de ação de graças, onde tinha mais de 200 pessoas ali reunidas, e agradecemos por aquele momento. Depois disso, gente, impressionante. Mas a gente tinha outubro, novembro, dezembro, né, janeiro, inauguração, 3 meses. O Dutra mudou construtor, mudou eletricista, enfim. Em dezembro, eu estava com os professores descarregando caminhões ali com todas as coisas da escola no pátio, porque a gente ia inaugurar em janeiro. E nós, então, dia 14 de janeiro, conseguimos essa proeza, inauguramos a nossa escola. E nesse primeiro ano, eu senti que foi o ano mais difícil para nós, porque parece que a hora que você consegue uma coisa, você às vezes fica meio parada no tempo, mas foi um ano muito difícil de pagar conta, de empréstimo, de tantas coisas que a gente teve, tantos gigantes. E até que um dia eu estava na minha casa e por estresse eu desmaiei, meu marido me achou no banheiro desmaiada, e o médico falou que era estresse. E aí Deus me disse uma palavra, ele falou assim, Deus te deu o espírito de moderação, equilíbrio e amor. Você tem que se organizar, não adianta você ficar só na escola, você precisa também lembrar de quem, né, do seu Criador, lembrar da sua família e se organizar. Então, assim, na nossa vida, a gente precisa estar alinhado com as coisas de Deus, com as coisas da terra e fazer as coisas acontecerem da melhor forma. Não deixar que o empreendedorismo, que as preocupações, que a ansiedade matem a sua fé e te façam desanimar ou perder de vista aquilo que Deus tem para você. Então, a gente ainda tem muitos sonhos ali. Agora estamos com um time de vôlei, futuramente de futebol, criando coisas, ganhamos 2 prêmios. O prêmio de escola que mais capacita professores, uma plataforma do Profa, de 1.200 escolas Anglo, nós ficamos em primeiro lugar. E esse ano nós recebemos um outro prêmio. Nosso coordenador do ensino médio, ele recebeu o prêmio de professor que mais estuda, de mais de 7.000 professores, ele ficou em primeiro lugar. Então, tudo isso é para glorificar a Deus e lembrar que Ele cuida da gente e que tudo é possível ao que crê. E para finalizar, eu quero deixar um provérbio que ele serve para todos nós. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da sua fazenda. E os seus lagares se encherão de vinho e haverá paz e prosperidade na sua terra. Muito sucesso a todos.